Olá novamente, depois daquele momento que nos fez entrar mais profundamente no espírito que presidiu a apresentação deste novo diretório, vamos agora mergulhar um pouquinho na introdução que o próprio diretório nos apresenta, do número 1 ao número 10. Você pode acompanhar isso com o seu texto aí em casa e vamos refletir alguns elementos que são importantes. O primeiro deles, logo a abrir a introdução, nos recorda que a catequese pertence a um processo mais amplo da vida da Igreja. E esse processo tem como finalidade, como intencionalidade, suscitar esta unidade daquilo que é a nova vida que nos foi comunicada, recebida no batismo. Por isso mesmo, há algumas peculiaridades, diz o número 2, da catequese, que estão mais diretamente unidas a este anúncio do Evangelho no mundo atual. Você pode acompanhar algumas dessas lendo comigo o número 2 da introdução. A primeira delas, uma catequese com um caráter profundamente querigmático. O documento chama esse caráter profundamente querigmático de portas existenciais de acesso ao mistério. Toda a comunicação da fé é uma comunicação de vida. Por isso, as diversas formulações daquilo que é a experiência de fé, o encontro com a fé, o encontro com a boa notícia do Evangelho, são estas portas que se abrem para que todos e cada um possam entrar no mistério, deixar-se habitar e abraçar por ele. Além disso, dos últimos anos desenvolveu-se, muito inspirado a partir dos dinamismos conciliares, uma catequese como iniciação mistagógica, que vai inserindo na experiência de vida da comunidade cristã. Essa experiência dinâmica, é rica em sinais e em símbolos e foi-se desenvolvendo pelo mundo afora e para nós aqui, de um modo muito concreto, esta catequese de inspiração catecumenal. Ou seja, ela aparece como uma necessidade e uma urgência para nos despertar para uma outra realidade. O modo como falávamos de Jesus, o modo como vínhamos comunicando a experiência de fé, estava tornando insignificante aquilo que é essencial. Para isso, a Igreja retoma um novo olhar, indo às fontes, indo às comunidades primitivas, que com o seu processo catecumenal, desenvolvido nas suas diversas fases, tornava muito mais significativa, muito mais atrativa, não para ganhar clientela, porque nós não somos o time da torcida de Jesus, mas para oferecer um sentido, um sabor e um significado à existência humana que encontra a sua plenitude nessa grande luz da fé, nessa grande luz da Páscoa que é o Evangelho. Então é à luz destas particularidades que a catequese se situa hoje numa perspectiva missionária muito intensa e que nos últimos anos fomos fazendo uma releitura de todo o processo catequético, percebendo que esta íntima comunhão com Cristo é decisiva e essencial para os tempos de hoje. Mas para que isso aconteça, esta íntima comunhão com Cristo não pode ser apenas um valor que a gente alcançará lá no final, mas ele precisa de ser um processo constante, germinado, oferecido e compartilhado no nosso acompanhamento cotidiano de todos os que querem viver a experiência da fé. Que consequências são estas que este tempo novo traz para a catequese, para este contexto de uma catequese situada em dinamismo evangelizador? Algumas delas são apresentadas no número 4, que você pode acompanhar aí em casa comigo. A primeira delas afirma confiança no Espírito Santo, presente e atuante na Igreja, no mundo e nos corações das pessoas. Este é um despertador que fica para nós enquanto catequistas, enquanto agentes pastorais. Deus tem fé na gente e por ter fé na gente e para auxílio das nossas fraquezas nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, que está no mundo, que nos chama, que nos interpela e que nos faz ver este mistério que habita cada realidade.
Você, como catequista, como agente pastoral, crê nisso? Os seus olhos contemplam o mistério? Este é um desafio essencial para entendermos o novo dinamismo que o Diretório pretende suscitar. Sem este olhar contemplativo, sem este coração que sabe ver o Espírito de Deus que age em nós e no mundo inteiro, não poderemos entender depois todas as outras realidades. Não poderemos entender que o ato de fé nasce do amor que deseja conhecer cada vez mais a Cristo, que a Igreja é este mistério de comunhão animada pelo Espírito e feita uma realidade fecunda para oferecer vida, e é aí que ela se torna decisiva, porque é o lugar de encontro dos irmãos, da comunidade dos discípulos de Jesus, que o processo de evangelização e dentro dele a catequese é uma ação espiritual. Este vai ser um ponto-chave para entendermos o novo Diretório. Há um enfoque muito profundo nesta realidade. Não é apenas uma ação de ações, não é apenas um processo que desenvolvemos com vista a gerar um cristão maduro. A catequese, o processo de evangelização, é uma ação espiritual, permanente, contínua. Isto é habitar a vida para gerar vida. Por isso, é importante entender também o reconhecimento do papel fundamental de todos os batizados, porque todos os fiéis são sujeitos ativos no processo de catequese. Não há aquele que ensina e aquele que aprende. Há uma fraternidade que nos une e há uma fé que é comum, um património espiritual, que nos faz estar na mesma dignidade, em sintonia de coração e de inteligência, e com a luz da fé caminhar para que vivamos, ofereçamos e compartilhemos a santidade a que fomos chamados e que é o grande sonho de Deus para todos nós. E por fim, uma realidade importante, esta de percebermos que viver o mistério da fé, em termos de uma relação com o Senhor, tem implicações para o início da experiência de uma vida autêntica, isto é, há uma íntima relação entre a fé e a vida. A fé não é apenas um conteúdo, a vida não é apenas uma realidade que eu vou caminhando, vou enxergando do jeito que eu quero. Se eu me encontro com a fé ilumina a vida, amplia os horizontes dela, dá-lhe um novo sabor e, acima de tudo, faz com que ela assuma um novo dinamismo. É por isso que fé e vida não podem ser duas realidades distintas. São uma única realidade desse mesmo e grande mistério que nos habita, isto é, a certeza do amor de Deus que nos acompanha e da sua vida que nos converte e salva. Por isso, neste contexto, para você que está aí em casa, é importante nós percebermos esta dinâmica de continuidade que atravessa todo o Diretório, que nos mostra como o ministério da palavra toma forma e concretude naquilo que é a vida eclesial e como ele nos oferece alguns princípios fundamentais, teológicos e pastorais e algumas orientações para a prática da catequese em nosso tempo. Estas são, melhor dito, as chaves de leitura, aqueles pilares essenciais que nos vão permitir agora entrar mais aprofundadamente no Diretório. Ao olharmos tudo isto, ao vermos que o Diretório se nos vai apresentar a cada um de nós em três partes que não são distintas, mas que são convergentes, é importante que nos perguntemos: como vai a minha sintonia com a fé da Igreja? Como vai o meu entusiasmo evangelizador com a minha comunidade? Como vai a abertura do meu coração na acolhida a todos aqueles que trazem dentro uma sede e que buscam uma resposta que traga sentido e significado às suas vidas? Não são perguntas retóricas para você que está aí em casa. São perguntas essenciais para entrarmos no espírito do novo Diretório e para percebermos como ele nos coloca diante de um horizonte novo, de renovação e de conversão pastoral, de conversão da nossa linguagem e dos nossos métodos, para habitarmos o nosso tempo
com aquilo que de mais essencial temos na vida e para oferecer aos outros. A certeza de que em Cristo temos salvação e vida e a certeza de que nele e com ele a humanidade pode encontrar a sua plenitude. Convido você agora a fazer um breve momento de pausa, a ler do número 1 ao número 10 esta introdução ao novo diretório e a anotar as interpelações que ficaram também no seu coração. Depois disso, vamos retomar o caminho, avançando para o primeiro capítulo.